Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, estamos ainda no mês de setembro. Sempre no mês de setembro, a igreja faz há muitos anos, mais de 50 anos, uma sensibilização ou conscientização para com os seus fiéis sobre a importância da palavra de Deus. Até se usa a expressão setembro, mês da Bíblia. Não é setembro, mês da Bíblia. O mês da Bíblia são todos os meses. O dia da Bíblia são todos os dias, embora oficialmente o dia da Bíblia é no próximo dia 30 de setembro, na segunda-feira, dia de São Jerônimo. São Jerônimo foi aquele que traduziu a Bíblia, que eram os originais gregos, hebraicos, aramaicos, para a língua da época, o latim. Por isso a Bíblia é chamada Vulgata, quer dizer, na língua comum das pessoas da época, na língua simples. Muito bem, então, neste tempo de sensibilização, de lermos a Bíblia, de compreendermos a Bíblia, nós não podemos realmente ser bons cristãos se não lermos, não compreendermos, se não vivermos a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser primeiro lida. Ninguém, o mesmo São Jerônimo vai dizer que aquele que não conhece a Escritura não conhece o Senhor. Ele diz: a ignorância da Escritura é a ignorância daquele que a Escritura revela, que é o próprio Deus. Então, quem não lê a palavra não conhece. Nós precisamos ler. Então, ter um programa de leitura da palavra de Deus. Podemos começar desde o primeiro livro do Gênesis e vamos lendo livro por livro. Podemos começar pelo Novo Testamento ou vamos lendo um livro do Antigo, um livro do Novo. Existem muitos modos da gente ler a Bíblia e compreender, mas de toda forma, se a gente lê e não entende, nós precisamos então pedir ajuda. Sim, nós podemos procurar um círculo bíblico, nós podemos procurar um grupo de pessoas que leem a palavra, que estudam, que meditam. Ou nós podemos pedir nas pastorais, na catequese de adultos, ou para os padres e os diáconos das nossas paróquias e comunidades que nos ajudem a compreender. Porque se eu não leio, não vou compreender. E se eu não compreendo, como é que eu vou viver a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, justamente, o seu sentido é que ela seja vivida. Nós devemos viver a palavra de Deus. O mesmo São Tiago que nós estamos lendo nos domingos vai dizer: não sede meros ouvintes da palavra, mas praticantes. Quer dizer, nós devemos viver esta palavra em nossa vida, mas como viver se a gente não compreende? E como compreender se a gente não leu?
Por isso, por exemplo, no texto de hoje, do Evangelho de Lucas, a mãe de Jesus, nós sabemos, a Virgem Maria, e os irmãos de Jesus. Às vezes até algumas pessoas falam, Nossa Senhora teve mais filhos, mas os evangelhos sempre falam irmãos de Jesus, não falam filhos de Maria. Mas esse é só um parêntese. Então, a mãe e os irmãos de Jesus queriam falar com ele. Tinha muita gente ao redor de Jesus, estava difícil até mesmo para os familiares de Jesus. Então alguém diz assim, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí, querem te ver. E Jesus vai dizer esta frase que é tão importante para nós. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São todos aqueles que põem em prática a palavra de Deus, que fazem a palavra de Deus, que, claro, leram, conhecem, por isso praticam. Então, olha só que coisa maravilhosa, Jesus diz que nós somos a sua família, se nós realmente vivemos a palavra. A família de Jesus não é uma família de sangue, e para Jesus o mais importante não é o parentesco sanguíneo, mas o parentesco espiritual, ou seja, quem recebeu o batismo, quem se faz discípulo missionário de Jesus, quem abraça a cruz de Jesus, quem vive com amor a fé. Esse é o nosso chamado diário de ler a palavra de Deus todos os dias. Ainda mais hoje em dia, por exemplo, com a Rádio Sintonia do Vale, com a internet, com tantas TVs e rádios católicas que nós temos, não só no Brasil, no mundo inteiro. Tantos aplicativos da palavra de Deus, tantos meios que nós temos. Nós hoje de modo nenhum podemos dizer, eu não conheço a palavra. A gente pode até dizer, eu não estou interessado. Bom, que a gente não diga isso na verdade, né? Que a gente sempre esteja interessado em conhecer a palavra. Mas hoje ninguém pode dar a desculpa, eu não tenho a Bíblia, eu não enxergo, eu não tenho tempo. Bom, nós podemos não ter o livro físico, mas temos de tantas formas acesso à palavra de Deus. Depois, eu não enxergo, tem a Bíblia em áudio. Depois, eu não tenho tempo. O tempo cada um se organiza e faz. Até porque a gente tem tempo para tantas coisas. Será que não arranjamos 10 minutos para ter uma introdução à leitura da palavra de Deus? E depois, claro, conforme a gente vai lendo, a gente vai tendo gosto pela palavra. O dia, se por um acaso acontece que a gente, um dia corrido ou com uma coisa imprevista, outra, a gente não lê a palavra, a gente sente falta. Por isso que, se alguém quer crescer no conhecimento das coisas de Deus, também precisa ter disciplina. Quem não tem disciplina, quem não tem uma organização mínima, também não vai crescer na vida espiritual. Por isso, então, irmãos e irmãs, leiamos com gosto a palavra de Deus. Meditemos esta palavra com empenho, com generosidade, para que, lendo e meditando a palavra, ela possa produzir os seus frutos em nossa vida. E Jesus vai olhar para cada um de nós e vai dizer: este é meu parente, este é da minha família, porque ele põe em prática a vontade do meu Pai e a minha palavra. Amém.